bom dia, boa tarde, boa noite. Independente do horário que você esteja escutando esse programa, um ótimo momento para você. E nós estamos aqui, nesse momento, ao vivo, falando com vocês dos estúdios da Rádio Vibe Mundial, aqui na Avenida Paulista. Hoje nós vamos falar sobre prisão de ventre. Você que tem esse problema, pegue lápis e papel, nós vamos dar umas dicas aí. Nós vamos falar sobre algo que está bastante frequente, né, pelo erro alimentar, a maior parte das vezes, mas eu vou falar sobre o ponto de vista da medicina chinesa. Bom, quero convidar todos, me apresentando, eu sou a doutora Ana Clélia Matos, sou médica homeopata, pratico a medicina tradicional chinesa, principalmente na área de fitoterapia. Também sou especializada em homeopatia para o sistema imunológico, no caso de doenças como câncer, como doenças virais crônicas e agora também com o Covid, com os imunomoduladores. Estou aqui na rádio há 24 anos e temos aí para vocês curtirem o nosso canal do YouTube. Inclusive, esse momento está sendo gravado para ir para o canal do YouTube doutora Ana Clélia Matos amanhã. Visitem o canal, tem muitos vídeos, muita coisa para aprender. Também no Facebook, doutora Ana Clélia Matos, e agora no Instagram. O Instagram é algo recente, mas eu estou curtindo muito fazer o Instagram. Convido todos vocês, porque o Instagram é algo bastante dinâmico. Todos os dias eu coloco dicas, coloco conhecimento, tanto da homeopatia como de fitoterapia e de medicina chinesa. Então, vocês entrem lá, doutora Ana Clélia Matos no Instagram, me sigam, estou esperando a visita de vocês, compartilhem, divulguem, porque são dicas práticas, rápidas, diferente do programa da rádio e também do YouTube, onde eu me estendo mais na doença, eu falo mais da doença do ponto de vista da medicina ocidental, depois do ponto de vista da medicina chinesa, eu dou mais explicações, né? E no Instagram as coisas são rápidas, eu estou curtindo muito fazer, eu acho que ficou muito agradável, é uma página toda verdinha, porque verde é cura e verde é a minha marca, né? O meu logo sempre foi verde, eu adoro verde. Então, curtam, entrem lá, doutora Ana Clélia Matos. Eu tenho colocado, deixa eu entrar aqui, deixa eu pegar o meu celular aqui. Então, tá vendo, gente? Ontem, por exemplo, nós colocamos os cuidados com o excesso de radicais livres. Eu dou uma explicação do que é radical livre. Outro dia, nós fizemos uma postagem sobre gripe, dando uma indicação de chás, várias coisas, para alívio das vias aéreas superiores, banhos quentes, vapor que umedece as vias nasais, enfim. Tem sempre dicas. Depois também falei sobre cultivo de algumas ervas. É só vocês irem fuçando aí no meu Instagram. Tudo é útil aí. Uma explicação do que é o yin e o yang. E lembrando que eu estou acabando de produzir. Acabando não, vamos supor que eu estou assim, da metade para o fim da produção do meu curso online de medicina chinesa, que vai ser muito bacana, com muita informação. Vamos falar muito de energia, de que forma essa energia circula no corpo, de que forma entra e sai, quais são os tipos de energia que estão no nosso corpo, 5 movimentos e muitas informações úteis. Quero fazer algo bastante sério e vai ser depois noticiado aqui no rádio. Então, por enquanto ainda não, eu creio que nós vamos ter aí até julho para filmar. Eu estou organizando slides, é um trabalho grande para se montar um curso, né, do jeito que eu gosto de fazer. Também tem o livro, né, o Guia Prático de Medicina Chinesa. Esse livro eu publiquei em 2019 e a ideia é essa, ensinar a medicina chinesa, fazer vocês sozinhos entenderem, porque só vocês sabem o que vocês sentem
E tem dicas aí, um glossário de A a Z de doenças e como tratar na medicina chinesa. O livro é um sucesso, graças a Deus, um livro bem colorido. Está disponível o Guia Prático de Medicina Chinesa nas livrarias, no Google. Você coloca no Google, você vai ver onde está mais barato, Amazon, Americanas.com, Shoptime, os sites das livrarias. Todos eles têm. Ok? Então, se coloca lá, Guia Prático de Medicina Chinesa, doutora Ana Clélia Matos. Mas sem delongas, vamos falar de prisão de ventre hoje? Na medicina chinesa, depois eu falo da medicina ocidental. O que na medicina chinesa significa prisão de ventre? Quais são os desequilíbrios, os distúrbios que levam à prisão de ventre? Vamos lembrar que cada órgão na medicina chinesa, órgão é uma estrutura maciça. Então, por exemplo, o rim é um órgão, fígado é um órgão, coração, pulmão, pâncreas, baço, são os órgãos da medicina chinesa. Cada órgão tem uma função yin, uma função de produção de enzimas, de produção hormonal, de metabolismo, de depuração, de trocas gasosas, de filtração. As vísceras são ocas, então as vísceras têm movimento, então elas são mais yang e os órgãos são mais yin. Cada órgão yin tem a sua víscera acoplada. No caso do intestino, o intestino grosso é a víscera acoplada ao pulmão. Então, já dá para entender que os desequilíbrios do pulmão, tanto do ponto de vista emocional quanto do ponto de vista físico, têm a ver com a função intestinal. Mas será que é só o pulmão? Não. O rim, o fígado e o baço talvez contribuam muito mais para o desequilíbrio, tanto no sentido de diarreia quanto de prisão de ventre, muito mais até do que o pulmão. Então, o pulmão é um órgão da tristeza, da angústia e da tristeza. Então, a gente pode imaginar que pessoas que têm muita depressão, que têm depressão crônica, possam ter desequilíbrios do intestino. E o baço? O baço tem a função de comandar a sua víscera, que é o estômago. E qual a função do estômago? Transformação e transporte dos alimentos. Então, com a influência do chefe dele, o baço pâncreas tem a capacidade de comandar a digestão dentro do estômago e a descida do alimento, a absorção no intestino delgado de todos os nutrientes daquele alimento e depois no intestino grosso a absorção da água, daquilo que ainda é aproveitado de água pura, é absorvido pelo intestino grosso. E o que sai? O que é impuro pelo intestino grosso. Então, o que é impuro vem desde a transformação no estômago. E vamos mais além, vem desde aquilo que você come. Então, o que você come e o que você sente emocionalmente vai fazer parte da digestão, da transformação, do transporte, da reabsorção dos elementos puros dentro do intestino grosso. Então, vocês podem imaginar o quanto tem de desequilíbrios entre esses três grandes órgãos, né? O pulmão, o rim, o fígado e o baço. Na verdade, são 4 grandes órgãos. Causas. Causa de frio, calor ou frio interno. Tanto o calor quanto o excesso de frio interior vão desequilibrar o qi do baço. Então, é esse transporte de energia. Se o baço está em deficiência, ele vai fazer uma digestão com menos absorção do elemento líquido, com isso diarreia. Se o baço tiver com excesso de yang, ele vai ter calor no intestino. Só que o baço ele nunca vai trabalhar sozinho. Nos 5 movimentos, ele tem uma ligação direta com o fígado. Fígado e baço estão no aquecedor médio, aqui abaixo do diafragma. Então, todas as emoções de nervoso, de raiva,
de frustração vão alterar o fígado e o fígado acaba atrapalhando a função do baço. Toda vez que o fígado está em estagnação de energia e com o tempo gerando calor, ele vai tirar a função do baço e vai gerar calor no intestino e no trato digestivo. Então, a grande maioria dos problemas de intestino preso tem a ver com a estagnação do fígado, em primeiro lugar, que gera calor e desarmoniza o baço. Uma pessoa que demora mais de 3 dias para evacuar já está trazendo problema para o corpo. O acúmulo de calor que vem do fígado e que atinge o intestino através da desarmonia do baço vai fazer um hálito fétido, muitas vezes aftas na boca, mau hálito, né? E intestino preso. Então, a gente não pode achar que o intestino preso é só culpa do intestino. Aí toma laxante, até toma os probióticos, que eu acho que é uma dica boa, mas na medicina chinesa a gente tem que achar o porquê que aquele intestino está preso. Então, uma das causas é o excesso de calor que vem do fígado para o baço. O frio. Pessoas que comem muita coisa crua, achando que o intestino vai funcionar porque eu estou comendo muita salada. Você está trazendo muito frio interior, você está desequilibrando o baço. Então, uma estagnação do frio vai fazer também essas fezes ficarem paradas. Muitas vezes, fezes que estão presas na pessoa durante 2 ou 3 dias, e quando a pessoa vai evacuar, na verdade, ela não evacua de bolinha, ela evacua normal, mas ela tem pouca força motora porque está faltando o yang, está faltando calor para movimentar a alça intestinal. A estagnação do qi, a estagnação da energia do aparelho digestivo, seja do estômago, a estagnação do qi do fígado e do baço, pode gerar paralisação do alimento no estômago, dificuldade de digestão, gases, arrotos e falta de apetite, porque você come e demora horas para digerir. Chega na hora do jantar, você ainda não digeriu. Então, essa é uma estagnação do qi, principalmente do baço, que não consegue digerir, transformar e transportar o alimento para baixo. O vazio do qi, às vezes não é só estagnação, tem vazio do qi do aquecedor médio, que é essa região entre o diafragma e o umbigo. Aí você pode ter fezes moles, prisão de ventre também, dificuldade para evacuar. Você faz força para evacuar, as fezes não andam, não saem. E quando vai evacuar, dá uma fraqueza geral. Isso acontece muito no vazio do qi das pessoas de idade, pessoas de muita idade avançada. Não é calor no fígado, eles têm frio no intestino, estagnação, vazio de energia no aquecedor médio, que faz com que as alças fiquem paradas. E aí a pessoa, para evacuar, tem que esperar. E quando evacua, não evacua duro, porém desfalece. Tem pessoas de idade que para evacuar tem medo, porque sentem tanta fraqueza, que desmaiam ao evacuar. E sudorese, suam no vaso, sentados no vaso. Dá uma fadiga. E muitas vezes a evacuação fica incompleta, né? Sai um pouco, segura, porque tem medo de desmaiar. Isso acontece nas pessoas de idade. Outra questão é a anemia, o vazio do sangue. Os chineses falam muito do vazio do sangue. A anemia, para a medicina chinesa, tem uma ligação direta com o rim e o baço. Essas pessoas normalmente são pálidas, têm tonturas, vertigens, têm palpitações, têm vazio dos líquidos, porque o sangue ele é produzido pelos glóbulos, né, vermelhos, brancos, plaquetas, mas pelo líquido orgânico. Existe um líquido orgânico. Esse líquido é chamado de Jin e Ye. Jin e Ye. O Jin é o líquido da lágrima, da urina,
dos suores. E o IE é o líquido visceral, é o líquido que umedece os órgãos do nosso corpo, tanto dentro quanto fora, tanto órgãos quanto as vísceras. Então, tem pessoas que têm, por exemplo, uma pessoa desidratada, uma pessoa que perde líquido, está desidratada, ela vai ter, a médio e longo prazo, se a desidratação for constante, deficiência do sangue. Toda vez que você tem vazio de sangue, sangue fraco, com falta do líquido orgânico, você pode ter uma não umidificação das fezes e parar de evacuar. Por quê? Está tudo ressecado por dentro. Não tem líquido. Então, por isso que é importante tomar água. Ah, mas eu posso tomar água gelada? Não, porque a água gelada você vai levar frio, que é um fator de constipação ou de diarreia crônica. Quando uma pessoa tem uma deficiência do Qi do baço por muito tempo, ela vai ter diarreia crônica. Comeu, sai o alimento com pedaços inteiros. Toda vez que tiver esse sintoma, tem que pensar em deficiência do Qi do baço. E a gente tem ervas chinesas para isso. Nós temos que imaginar, na medicina chinesa, tudo é dinâmico. Quando uma pessoa apresenta um sintoma, nunca é só aquele sintoma. A gente tem que pensar no todo, na história, na emoção, na alimentação, nas doenças que já teve. Porque tudo faz parte de uma síndrome energética. É diferente da medicina ocidental, que é tudo estático. Gastrite, então, só vê o estômago, só trata o estômago. Jamais na medicina chinesa uma gastrite vai ser tratado só o estômago, vai se tratar ou o fígado ou o baço juntos. Vai se tratar o emocional junto. Então, vai olhar a alimentação junto. Então, é tudo muito dinâmico. É a distribuição da energia entre os órgãos, é um movimento, são 5 movimentos que levam aos desequilíbrios e às doenças. O frio. Quando o frio é intenso interior, quando a pessoa tem deficiência de rim, principalmente, acumulando deficiência do yang do rim, então isso prevalece o frio interior, as fezes são duras. Os pés e os membros, pés e mãos são gelados. O abdômen é doloroso, é um abdômen gelado. Se põe a mão na barriga, principalmente no pé da barriga, é gelada a pele. Aí ela tem dificuldade de expelir, porque não tem o yang. O yang é que faz a alça intestinal se movimentar. E se tem falta do yang, excesso de yin, não vai evacuar. A pessoa pode ter secura por excesso de fogo, principalmente vindo do fígado, lesando o baço cronicamente. Então, a pessoa tem fezes extremamente ressecadas, fezes de bolinhas. Aí você vai perceber o lábio seco, a língua seca, dificuldade para engolir, aquele alimento que para engolir tem que empurrar com água. Calor intenso que ressecou os líquidos orgânicos, evaporou os líquidos orgânicos e ressecou as fezes. Tratamento. Então, você pode imaginar que tratamento depende da causa. Mas, assim, algumas dicas. Sempre tentar consumir água. Ah, mas isso é óbvio, mas as pessoas não fazem. E água não gelada, água na temperatura natural ou até água morna, na temperatura do corpo, principalmente no fim da tarde, que é o horário que tem mais frio no corpo. Usar alimentos pré e probióticos. Pré-biótico é, por exemplo, as verduras, as castanhas, os elementos que vão gerar uma flora intestinal de boa qualidade. Isso está nas frutas, nos legumes e nas verduras, nos integrais. Não está no doce, não está no pão, na massa, na pizza, no hambúrguer, na carne vermelha. Isso não é pré-biótico. Pré-biótico é a flora que vem da natureza, que a gente deve privilegiar na nossa alimentação. E os probióticos, eles podem ser elementos que tenham lactobacilos, desde kefir, que é maravilhoso, ou então cápsulas de probióticos que podem levar ao equilíbrio da microflora do abdômen, né, do intestino.
Café. Café pode ajudar bastante, porque o café tem substâncias que são peristálticas, que estimulam o movimento dos intestinos. Sempre ter hábito de evacuar no mesmo horário. O melhor horário para evacuar é cedo, é de manhã, é o horário do intestino, né? Entre 5 e 7 da manhã, horário do intestino. Patologias que estão associadas ao intestino preso pode ser depressão, hipotiroidismo, diabetes, intolerância alimentar, transtornos de ansiedade, pessoas extremamente ansiosas não têm tempo para evacuar e vai acumulando as fezes, pessoas que comem demais carboidratos, se alimentam com carboidrato demais. Na gravidez, os hormônios da gravidez fazem com que o trânsito intestinal seja mais lento, então as grávidas têm mais constipação. E quando você tem o intestino normal e de repente ele fica difícil de evacuar, de uma hora para outra, é bom procurar um médico. Pode haver alguma obstrução no nível do intestino. Na homeopatia, nós temos muitos elementos: silícia, briônia, magnésio. Magnésio pode ser um bom suplemento. O solo brasileiro é pobre em magnésio, porque nós não somos um solo vulcânico. Então, uma reposição de magnésio, que pode ser feita com óxido de magnésio, magnésio de malato. O cloreto de magnésio eu uso assim por pouco tempo, no máximo um mês. Eu não fico só nesse elemento cloro associado ao magnésio. Eu sempre gosto mais do de malato ou do óxido de magnésio. Mas pode ser uma solução para intestino preso também. Deixa eu ver o que mais aqui. O exercício físico é extremamente importante. Você também fazer, na hora de evacuar, fazer respirações abdominais, estufando a barriga, encolhendo, estufando, encolhendo, estufando, encolhendo, fazendo a respiração abdominal, que é inspirar, estufando a barriga para baixo. Colocar, se você sentar no vaso, tiver com dificuldade para evacuar, colocar um calço embaixo do seu pé. Uma questão assim de uns 10, 15 centímetros para você ficar meio que de cócoras no vaso, que é a melhor posição para evacuar, que estimula o peristaltismo intestinal. O ideal seria nós evacuarmos pelo menos 2 vezes ao dia. Então, parece ser um sonho para muitas pessoas, né, que tem constipação crônica. Olhar muito o seu emocional. Pessoas extremamente ansiosas, pessoas que não têm paciência para nada, não tem nem para evacuar. Pessoas que comem muito rápido, que não mastigam o alimento direito, também vão ter dificuldade para digerir, para transformar, transportar e absorver os alimentos. E isso vai gerar constipação. A qualidade dos alimentos, né? Então, não comer muita coisa picante, coisa que gera fogo, e nem muita coisa gelada e fria, que vai gerar diarreia. Então, tem que ter se você come uma salada, a salada não é o único alimento naquela refeição. Você tem que, em seguida, comer um prato quente. E à noite, jamais comer salada. Comer um prato quente. E não é lanche, gente. Ah, mas eu não janto, eu tomo lanche. Tá errado, você está comendo farinha à noite, lanche, torrada, seja o que for. É melhor você tomar uma sopa, é melhor você comer um grelhado com legumes cozidos. Tudo que você cozinhar no vapor vai ser melhor. Então, cenoura, brócolis, couve-flor, abobrinha, chuchu no vapor. Para conservar a umidade desses alimentos, a textura boa para a digestão. Então, no vapor e depois muita mastigação. Dê preferência às folhas cozidas. Tudo que é cozido é melhor para o intestino digerir, absorver. E não adianta você comer granola e não tomar água. Porque senão a granola vai ressecar o intestino. Você tem que hidratar essas fibras. Ok? E se com tudo isso não melhorar, com consumo de água, etc., procure um médico que faça medicina chinesa, que faça acupuntura, que te oriente, que descubra qual é o desequilíbrio que está originando esse intestino preso. Ok?